Olá a todos, o meu nome é Carlos Magalhães, novamente aqui já no teu canal Sonhar com Propósito. Hoje irei-te dar um exemplo de superação e de resiliência para te ajudar a passar essa doença que estás a passar ou que passaste e que por alguma razão ainda não conseguiste ultrapassar e fazer o recomeço da tua vida. Vou-te dar um exemplo de vida, vou-te dar um exemplo positivo, porque chega de exemplos negativos que nos chegam todos os dias aos nossos ouvidos, mas ninguém fala dos exemplos positivos. Eu quero-te dar esse exemplo positivo e vou-te dar esse exemplo positivo na primeira pessoa, na minha pessoa. Eu, tal como tu, também quando recebi aquele diagnóstico, ou naquele papel relatório, ou no próprio oncologista que me transmitiu a notícia que tenho cancro, também me caiu tudo aos pés. A minha vida também se esbornou naquele momento. Uma família perfeita, um casamento que sempre idealizei, tudo, profissionalmente, pessoalmente, tudo perfeito. E de repente desmoronou a minha vida. A minha vida desmoronou, tal como tu não és diferente. Esta doença é devastadora, quer a nível físico, mental e emocionalmente. Tu vais ficar, ou estás tal como eu fiquei. Eu fiquei tal e qual como tu, completamente desmotivado, triste, cheio de ansiedade, cheio de stress. O stress era constante, a ansiedade transformou-se e implementou-se na minha vida, até a própria depressão. Mas acima de tudo, eu desde o primeiro dia fiz uma coisa comigo mesmo. Disse a esta doença, não me vais vencer. E não me venceu. E sei que isto foi a grande parte da minha cura. Eu pensar que tu, doença, cancro, não me vais vencer, foi o que me possibilita hoje estar a falar aqui hoje com vocês. De início, difícil, como todos. Na fase ativa, na fase dos tratamentos. Cada tratamento vai-nos reavivar aquelas memórias que nós sentimos. Vou morrer, isto não vai resultar. Os medos, as próprias ansiedades, até coisas que já vinham do nosso passado são potenciadas por esta doença. Todos os nossos medos estão à flor da pele. A nossa condição primordial de vida é posta em causa. Há uma ameaça de vida no nosso organismo. E o nosso corpo reage. Stress constante, ansiedade implementa-se, não conseguimos dormir, queremos descansar com os tratamentos que nos deitam abaixo e não conseguimos. Queremos estar sozinhos e toda a gente nos pergunta todos os dias como é que estás, o que é que estás, como é que... Tudo chateia. Tu não consegues ver uma perspectiva a curto prazo, quanto mais a médio e longo prazo. Isso tudo estás a sentir ou que sentiste é normal. Mas tens que pensar desde o primeiro dia, de forma positiva, que isso é uma mera passagem, um mero período que estás a fazer um tratamento como se fosse uma gripe ou outra coisa qualquer. Quando tomas um medicamento para a gripe, se fores ler a bula, também tem os seus efeitos secundários. Portanto, é só ver uma radioterapia ou uma quimioterapia que também tem os seus efeitos secundários. O tratamento é diferente, mas tens que o fazer. É imprescindível. Mas, mais uma vez te digo, desde o primeiro dia tens que assumir os teus sentimentos de raiva perante a doença, os teus sentimentos de angústia, os sentimentos que nem sabes bem descrevê-los e que disparas para todo lado. Tens que os assumir desde o primeiro dia. Tens que assumir realmente o que é que as tuas emoções te trazem, que emoções é que estás a sentir. Uma das coisas que eu fiz foi, por exemplo, escrevia muito. Muitas páginas escrevi eu, dezenas, centenas, para não dizer milhares de páginas escrevi eu, o que estava a sentir, o que estava a pensar, tudo mais. Felizmente tinha uma pessoa também ao meu lado que lia o que eu escrevia. Porque às vezes o escrever não é a mesma coisa do que falar. Claro que tens que buscar a ajuda em alguém e rever-te em alguém e desabafar com alguém e falar realmente com alguém, constantemente. Mas melhor do que isso é falar contigo próprio através da escrita. Estás a pôr no papel aquilo que realmente as tuas emoções estão a dizer. Tens que pôr os teus medos, as tuas frustrações, tudo nesse papel. Escreve. Tal como a ti, provavelmente, fisicamente também fiquei extremamente debilitado. Eu deixei de poder, eu era uma pessoa que adorava desporto, deixei de poder praticar desporto.
Praticava futebol profissional, praticava basquete, praticava voleibol, praticava todos os esportes, surf, tudo o que podes imaginar. E de um momento para o outro, não posso fisicamente fazer esse tipo de esportes nunca mais na minha vida. Foi este o que a doença me trouxe. Tal como a ti. Se te ficares com algumas limitações da doença, tens que as assumir. Eu assumi-as. Eu comecei a desenvolver outro tipo de atividades que o meu corpo possibilitava que eu as fizesse. Tens é que te reinventar. Deixa de ser esse coitadinho. Tu tens capacidades. Felizmente estás cá. Felizmente estás a fazer um tratamento que há muitas pessoas hoje em dia que nem esse tratamento têm possibilidades de o fazer. Aproveita o tratamento. Vê-o de forma positiva. Vai colocando no papel todas as angústias e ansiedades que tu sentes. E vai deixando para cá as tuas emoções. Tu vês as tuas emoções escritas no papel e relê-las de vez em quando, tomas consciência das tuas próprias emoções, é o primeiro passo para te recuperares emocionalmente. Uma coisa muito importante, deixa de ir buscar vícios emocionais. Vícios emocionais que até tu possivelmente tinhas antes do próprio cancro, antes da própria doença estar instalada no teu corpo. Deixa de ir buscar as limitações que já tens desde criança, que agora estão mais exacerbadas. Ai, o dinheiro. Ai, eu não sou capaz. Ai, tudo o que eu me meto corre mal. Deixa-te disso. Põe tudo isso no papel. Põe todos os teus sentimentos no papel. E a nível mental, é assim. Tens que procurar ajuda. O procurar ajuda, eu digo, desde um psicólogo, se tu achares necessário, desde um coach, se tu julgares que já estás nessa fase, desde a pessoa amiga que possas partilhar, se felizmente tens uma pessoa tal como eu do teu lado, que no teu próprio casamento podes ter a pessoa com que tu desabafas tudo o que sentes e a pessoa está lá para ti, mas lembra-te, essa mesma pessoa está tão destruída como tu, tens as mesmas emoções que tu, ou ainda piores, porque ela não tem e não te pode mostrar essas mesmas emoções. Está a ter os mesmos pensamentos do que tu, mas não te pode mostrar que tu é que és a pessoa doente. Portanto, és um privilegiado, tu tens com quem falar e a pessoa com que está ao lado, tu podes falar. Portanto, lembra-te, esta doença destrói não só a ti, mas a quem está ao teu lado. E enquanto tu não sabes respeitar isso mesmo e percebes isso mesmo, que a pessoa que está do teu lado está a sofrer tanto ou mais do que tu, porque tu acabas de ter uma estrutura de proteção, acabas de ter uma estrutura que toda a gente protege, médicos, todas as especialidades, a família, amigos, toda a gente protege, porque tu tens a doença. Mas a pessoa que está ao teu lado, ninguém a protege. A pessoa está a passar pelas mesmas emoções que tu, os mesmos sentimentos, e por vezes não tem ajuda. Por vezes não tem capacidade de pedir ajuda, também um psicólogo, um coach, alguém, um amigo, uma amiga, não consegue falar, porque não se pode dar ao luxo de falar para te demonstrar que está mal. Tem que esconder os seus sentimentos. Então, se tu começares por não esconder os teus sentimentos, vais possibilitar a que essa pessoa que está do teu lado também consiga iniciar o processo de não esconder os sentimentos. É o ideal, foi o que eu fiz. Não escondemos os sentimentos, chorámos muito juntos, gritámos muito juntos, ficámos com raiva muito juntos, fomos para o mar gritar, dissemos mal da nossa vida, porque é que isto acontece, porque é que nos tinha que acontecer a nós. Pois é, mas eu hoje digo-te, o cancro tornou-me uma pessoa muito melhor do que o que eu era. Muito melhor. O cancro, hoje posso dizer, foi a transformação da minha vida. O cancro foi aquele ponto fulcral que fez com que a minha vida se transformasse, com que eu conseguisse arranjar um propósito que realmente fizesse sentido para a minha vida e realmente encontrasse aquilo que eu quero que o mundo veja, o que o Carlos Magalhães fez neste mundo e seja o legado que eu quero deixar neste mundo. Este legado que eu pretendo deixar é precisamente este programa Sonhar com Propósito. Um programa feito para ti, feito para pessoas como tu, com limitações, pessoas que têm medos, têm ansiedades, que não sabem sair delas, pessoas que não sabem como recomeçar a sua vida, pessoas que tentam arrancar com projetos e não conseguem chegar a esses projetos e depois vão sempre vitimizar e vão sempre basear: tive cancro, foi por causa do cancro, deitou-me abaixo. São essas pessoas que eu ajudo, são essas pessoas que eu ajudo diariamente, são essas pessoas que eu faço coaching transformacional, são essas pessoas que eu consigo ir mais além. São essas pessoas e as pessoas que as acompanham. Não é só tu que precisas de ajuda. A pessoa que está ao teu lado também precisa de ajuda, que ela também tem sonhos, também tem projetos e coisas que quer fazer diferenciadores nesta vida. Portanto, faz. Eu aprendi com o cancro uma coisa, que isto é uma coisa que eu não tinha. Passei a dar valor ao tempo. O tempo para mim era desperdiçado com tudo e mais alguma coisa.
E eu digo-te, de antes o que eu fazia num dia, faço agora numa hora. O que é que isto me vem trazer? Vem-me trazer uma possibilidade de usufruir a vida muito mais intensamente. Começar a olhar para o meu corpo de uma forma diferente. Comecei a escutar o meu corpo. O cancro que tu tens ou tinhas dentro do teu corpo já tinha dado muitos avisos. Tu é que não soubeste ouvi-los. Tens que perceber que o teu corpo tem que ser escutado. Tens que aprender a escutar o teu corpo. Escutando o teu corpo, vais precaver doenças como o cancro e outro tipo de doenças autoimunes e por aí fora. Uma delas que eu também tenho, a doença de Crohn. Também não escutei o meu corpo anteriormente ao cancro. Tens que aprender a escutar o teu corpo. E, principalmente, o que é que o cancro me trouxe? Uma coisa muito boa. O poder de pensar somente no agora. Deixando de passados. Pense no presente. Ponho o meu presente de forma sempre no agora. De forma a que tenha sonhos para o futuro e que os consiga concretizar através de um propósito. Tens e-books que já lancei. Podes pôr aí nos comentários deste vídeo, se queres o e-book, por exemplo, dos 7 passos que eu dou para recomeçares a tua vida após uma doença limitante como é o cancro. É um e-book excelente que te vai dar todos os passos que tu tens que seguir, e se seguires realmente aqueles passos vai fazer a diferença na tua vida. Se seguires aqueles passos faz a diferença. Põe nos comentários deste vídeo que queres o e-book, de alguma forma faz-te chegar o e-book às tuas mãos. O cancro. O cancro é uma coisa que nos transforma. E transformou-me. Como é que tu podes recomeçar? Recomeçar é assim, primeiro tu tens que saber como é que tu estás no momento presente. Mas isso consegue-se fazer numa roda da vida, com ferramentas de coaching e tudo mais. Mas a mensagem que eu te quero dar é: deixa-te de lamúrias. Põe os teus sentimentos cá para fora. Acredita nos tratamentos. Acredita nas pessoas que te acompanham. Desabafa, fala, escreve e deita cá para fora as tuas emoções. Não retrais essas emoções de uma forma ou de outra. Estás a fomentar que volte a aparecer doenças no teu organismo. Não retraias essas emoções. O retrair dessas emoções, o andar sempre em stress e consequência ansiedade, fez com que o teu corpo desse o sinal de alerta muito forte, sim, o cancro. O que eu te digo é, tens que aprender a escutar o teu corpo, tens que aprender a viver mais o agora, deixar de passados e não pensar tanto no futuro, que só te vai gerar ansiedade. Eu consegui, tu certamente irás conseguir. Se precisas de mais alguma coisa que eu te diga, especialmente para ti, tu que precisas de algo diferente, tu que precisas de realmente concretizar os teus objetivos e de alguma forma não estás a consegui-los, não estás a conseguir recomeçar, há sempre alguma coisa que fica para trás, não estás a conseguir suportar os exames periódicos e sempre que há um exame periódico de controle do teu próprio cancro, todos os teus projetos ficam bloqueados, tudo vai desmoronar. Lembra-te uma coisa, isto é uma frase que eu tenho: à noite, quando tu te deitas, as ideias surgem na tua cabeça, é como se fosse uma fonte. De manhã, quando acordas, é apenas uma poça d'água. Portanto, mais uma vez te digo, escreve à noite as tuas ideias, para que durante o dia a fonte ainda esteja a deitar água e consigas desenvolver os teus projetos. E, acima de tudo, pratica meditação, técnicas de autocuidado. Claro que uma boa alimentação, exercício físico e, principalmente, não ouças pessoas negativas. Afasta de pessoas negativas. Tens de te rodear de positividade. Essa positividade é que vai transformar o teu organismo. É que as tuas células vão se multiplicar com essa mesma positividade. Deixa-te rodear de pessoas negativas. Pessoas nhanhanhã. Acredita em ti. O recomeço é possível. Estou aqui eu, 10 anos, quase 9 anos depois do meu sarcoma mixoide, a falar contigo, a dizer-te que é possível. Tenho um projeto de vida, tenho um propósito de vida e tenho um legado que é deixar. Portanto, acredita que é realmente possível. É essa mensagem que te quero deixar hoje para ti e agora. Deixa-te medos. Os medos são normalíssimos, eu também os tive.
Ganhei foi ferramentas para ultrapassá-los. Começa a tirar certificações. Começa a desenvolver o teu autoconhecimento. Procura ajudas profissionais para atalhar esses caminhos. Procura pessoas que realmente já passaram por isso e que realmente concretizaram os seus objetivos. Pergunta a elas como é que fizeram. Eu ensino. Força. O cancro vai permitir reescrever a tua história de vida. Que até antes dessa doença, possivelmente, nem escrita estava. Tu, com o cancro, vais possivelmente reescrever uma história muito mais bonita e muito mais intensa e muito mais bela e rodeada de felicidade, que não seriam as palavras que tu irias escrever antes de teres esta doença. Força para todos, força para ti, quer sejas tu que tenhas a doença, quer tenhas tido, ou que sejas tu que acompanhas um doente que está do teu lado e que não podes mostrar o mínimo de emoções e que sofres para dentro e estás também a ver este vídeo. Sonhar com propósito é para ti também. Obrigado a todos.